e suas dúvidas. Oi gente, tudo bem com vocês? Professora Moniquele, diretamente da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. O Além dos Muros hoje não acontece ao vivo, por isso nós pedimos desculpas, tanto eu quanto o Padre Ricardo Rubens. Não sei se todos vocês estão cientes da situação, mas nós perdemos há apenas 2 dias o nosso querido e jovem sacerdote, Padre Felipe Villeneuve Oliveira Rego. Padre Felipe tinha 27 anos, faleceu na noite de terça-feira, dia 2 de abril, há 2 dias, depois de passar por uma noite muito turbulenta, onde ele teve 5 paradas cardiorrespiratórias. O Padre Felipe deu entrada no hospital num quadro gravíssimo de respiratório, né? Ele precisou ser entubado, levado à UTI e mesmo muito jovem não conseguiu resistir. Padre Felipe assumia aqui no Colégio Diocesano a direção pedagógica, trabalhando junto com todas as coordenações, com um carinho especial pelas crianças da Unifam e do Fundamental. Padre Felipe também estava vice-reitor do Seminário Santa Teresinha e tinha há pouquíssimos dias sido nomeado diretor da FM 105 Santa Clara. Um jovem, um menino, 27 anos, cheios de responsabilidades. E essas responsabilidades foram dadas a Felipe por mérito. Felipe era bacharel, licenciado, na verdade, licenciado em filosofia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com laureado medalha das lauras acadêmicas. Vocês me perdoem até a voz, a dicção, é a emoção. Eu já falo sobre Moniquele com Felipe, tá? Mas Padre Felipe era filósofo, apaixonado pela educação. Desde que veio para o seminário para começar seus estudos, para assumir o sacerdócio, uma vocação que ele dizia que era por amor. Deus é amor, era o seu lema. E ele assumiu essa vocação com muito primor, com muito zelo, com muita responsabilidade e dedicação. Não se via Felipe pelos corredores dessa instituição se não fosse com um sorriso no rosto, uma voz suave e gentil, um abraço acolhedor, fosse da criança mais serelepe ao adulto mais necessitado. Ele estava sempre aqui e era sempre com um sorriso. E eu brincava, lá vai Felipe o corredor, né? Eu até fazia brincadeira com o fato de que o segundo nome dele era Villeneuve, assim como o Jacques Villeneuve, corredor da Fórmula 1, porque Felipe estava sempre com pressa. Pressa em atender tudo, pressa em resolver tudo, pressa em ser útil, em estar junto, em se fazer presente. E teve pressa de encontrar o seu maior amor, que sempre foi e sempre será Deus. Felipe se forma em teologia no início do ano de 2023, com a maior nota já registrada nessa faculdade. Ninguém bateu o IRA de Felipe até agora. E não foram só não foi só a laurea acadêmica, mas também de participação. Ele teve o maior número de horas do curso de teologia. Felipe era, sem sombra de dúvidas, dedicado, exemplo a ser seguido, uma alma genuinamente boa, tão boa, que até no seu momento de maior dificuldade, juntou dezenas de pessoas numa vigília que rogava a Deus pela misericórdia. Mas a misericórdia de Deus nem sempre é aquela que a gente espera. É no seu tempo, é na sua vontade.
e a vontade de Deus foi que Filipe estivesse junto dele. Essa instituição, como um todo, tanto o Colégio Diocesano Santa Luzia, casa de Philippe Villeneuve, como a Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, sangra pela segunda vez em menos de 5 meses. Dói ter perdido a nossa base, a história, o passado, Padre Sátiro. E hoje nos dói a promessa do futuro. Filipe estava sendo treinado para assumir essa instituição centenária. E as paredes brancas e azuis que compartilham tanto a Faculdade Católica como o Colégio Diocesano choram mais uma vez. O céu permanece nublado. E ontem, numa cena belíssima de amor divino, na hora do seu sepultamento, o céu se abriu e se rasgou num lindo arco-íris, porque era isso que Filipe era: alegria, felicidade, gentileza e, sobretudo, amor. Filipe era apaixonado pela canção Eu, Caçador de Mim. Nessa canção do Milton Nascimento, que nós do Coral Ângelos e o Coral Santa Luzia já interpretamos uma vez e interpretaremos novamente da próxima vez em homenagem a ele, diz logo assim: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. E a ovelha se encontra com o pastor. Filipe, da onde quer que você esteja, junto com o nosso querido Padre Sátiro, rogue e interceda por todos nós. O teu sorriso, o teu abraço, tão querido, tão afetuoso, fará muita falta. Você que chamava as crianças com um sorriso aberto para cantar Mãezinha do Céu, foi recebido por ela. Nossa Senhora da Conceição de Pau dos Ferros, com certeza, lhe abraçou, como o filho muito amado que você é. Que Deus possa confortar o coração da sua família, dos seus amigos e dos seus padres orientadores, que sangram hoje, mas assim como foram ensinados por Padre Sátiro e você também, o amanhã é um novo dia que a gente tem que continuar vivendo. Tempus fugit, carpe diem et memento mori. O tempo voa, aproveite o dia, porque ao seu tempo tudo morre. Fiquem com Deus, a Virgem Maria. E agora, o Além dos Muros reprisa o episódio sobre o luto, para que a gente possa começar esse processo de aceitar a partida de alguém tão amado. Até quinta-feira que vem, comigo e Padre Ricardo Rubens, na nossa bancada habitual. Até mais. Quando todos
todos seguem pelo mesmo caminho, você pode escolher ser diferente. Na Católica do RN, você aprende de forma humanizada com professores, mestres e doutores que são referência no mercado de trabalho. São várias opções de graduações avaliadas com nota máxima pelo Ministério da Educação. Escolha o curso e comece o seu futuro profissional com qualidade agora mesmo. Seja diferente, seja Católica do RN. Inscreva-se no vestibular em catolicadorn.com.br. A pós-graduação da Católica do RN abre portas para quem procura oportunidades de profissionalização e crescimento. Com um ensino de qualidade que é referência na educação, a faculdade está com matrículas abertas para os cursos de pós-graduação. Tenha aula com os melhores professores do Brasil, todos mestres e doutores, em um modelo de ensino 100% presencial para tirar dúvidas, conhecer profissionais da sua área e crescer cada vez mais. Acesse o site pós.catolicadorn.com.br ou ligue para 33 18 7648 e tire suas dúvidas. O que é ser diferente? É realizar minha graduação em uma das instituições mais bem avaliadas do Rio Grande do Norte. Diferente mesmo é ter uma formação humana, com aprendizados que eu vou levar para toda a vida. Diferente é ter professores, mestres e doutores que são referência no mercado de trabalho. Quando todos seguem por um mesmo caminho, você pode escolher ser diferente. Supere o óbvio. Venha ser Católica do RN. Muito bem, estamos iniciando o nosso podcast da Católica do RN. Além dos muros, já estamos no segundo bloco. O primeiro é sempre aquela introdução, né? E a gente situar um pouco a nossa temática e dar alguns informes. Então, como a Moniquele disse, nós vamos tratar hoje sobre um assunto que também ainda tem em algumas áreas muito tabu. Por um lado, a diferença, uma banalização, uma instrumentalização, é o fenômeno da morte, ao qual nós não escapamos sequer também a própria reflexão, não a realidade da morte, mas até mesmo a própria reflexão. É inescapável o assunto em algum momento da nossa vida, não é, Moniquele? O saudoso e inexorável Ariano Suassuna já falava, padre, que tudo que é vivo um dia morre, né? E é fato. Morrem-se pensamentos, morrem-se amores, morrem-se saudades, morrem-se alegrias, felicidades. A morte é apenas um novo começo, né? É o restartar do ciclo. E é por isso que a Caliane Amorim, peregrina, diz assim, em Amiga Morte. Amiga Morte, tu me convidas a caminhar nas alamedas floridas, os olhos em busca da mão que molda a vida, os braços estendidos a tocar, sem ferir, a seiva escondida, os passos mais lentos, atentos ao que no silêncio célere palpita. Amiga Morte, há tantos ruídos que te repelem, sinuosas vias que planas parecem, por onde se segue e sempre com pressa. Porque dói saber que tudo fenece a quem não se relembra de ti em suas preces. Amiga Morte, a vida sempre cabe dentro de tuas vestes. Porém, quem deseja usá-las, senão quem em ti encontra abrigo de si mesmo, quem em si mesmo sua eternidade tece. Quem assim te espera, amiga Morte, não se envaidece. Antes, faz sua morada interior, adornada pelo amor que a tua mão não planta, mas sob a tua sombra sempre cresce. Morte, morte, amiga morte, és passagem de uma vida para uma outra vida que em nós mesmos adormece. Caliane, onde quer que tu estejas. Mas, padre, morte, amiga morte, és passagem de uma vida para uma outra vida que em nós mesmos adormece. Que morte é essa, Padre Ricardo? Que em nós mesmos adormece. Muito bem, então, quando nós tratamos do assunto da morte como fenômeno dentro do horizonte da esperança cristã, primeiro nós estamos já dando uma ênfase que é sobre a nossa esperança. Qual é a esperança dos cristãos? E que lugar a morte ocupa dentro da existência humana, dentro desse horizonte de esperança? Já que nós estamos falando de um horizonte e estamos falando de esperança, então a ênfase, veja que é na esperança. Então a morte ela faz parte desse processo de amadurecimento da vida humana e nós entendemos como sendo uma etapa dentro da existência humana.
A morte, você sabe, ela é tematizada desde o início do pensamento da humanidade, já nas filosofias clássicas, filosofias antigas. Nós temos Sócrates, Platão já concebendo e usando essas terminologias. Lógico, nós reinterpretamos hoje no sentido da alma, falando de alma, mas, em geral, na filosofia, cada um ao seu tempo, é o modo de perspectiva. Nós temos os niilistas, os não niilistas, né? Ei, padre, explica esses nomes difíceis. Vamos tentar aqui colocar um pouco. Dentro do pensamento humano, né, aqueles que concebem a possibilidade de uma existência além morte. Sim. De que a vida ela tem um sentido e de que ela não pode ser concebida do nada, no sentido de um vazio sem sentido, né? Então, aqueles que são nihilistas, no sentido filosófico que a gente diz, assim, o nada, ou seja, que é um certo vazio, não é? A vida nasceu por acaso, por exemplo, a gente poderia dizer. Alguns dizem que foi por acaso, outros podem dizer que tem um sentido. Não foi por acaso. Não é? Então, se a gente colocasse um pouco dentro, pelo menos esses dois polos, né, do acaso ou da não necessidade, ou de um certo vazio de sentido, ou aqueles que encontram um sentido, a gente vê relações aí da morte, tanto no sentido horizontal, ou seja, no limite do começo, meio e fim, dentro da existência propriamente dita no tempo e no espaço. Que é até meio frio, né, padre? Exatamente. Mas aí é que está também interessante, depois a gente pode ver como é que esses mesmos, apenas num plano horizontal, eles concebem uma realidade de sentido, limitada, fora de um campo mais amplo daqueles que não são nihilistas, que veem também numa relação, não apenas no escopo de tempo e espaço, mas também vertical, da transcendência humana. Transcendência que a gente fala é não apenas aquilo que está para além de nós, mas quando a gente diz para além de nós é porque começa em nós, na existência, no tempo e no espaço, mas ela nos envolve, nos supera. Então, se você percebe, a gente percebe em todas as culturas, não é? Como existe, é próprio da condição humana ali o fenômeno da morte, existe também uma maneira de se relacionar com a morte. Em todas as culturas. Aí vem a questão antropológica. Sim. Não é? E dentro dessa questão antropológica também tem uma questão teológica que diz respeito à maneira como o ser humano trata da morte no âmbito da relação com o sagrado. Aí tem um culto, tem uma veneração, e às vezes não apenas, estou falando nas culturas em geral, porque em todas as culturas também, em diferentes épocas, em diferentes lugares, sem se comunicarem, eles têm também uma relação com o sagrado. A morte entra aí também como um elemento de culto, como veneração, como uma busca de sentido da vida. Nessa relação com o sagrado, a morte também está presente. Então, é próprio de todas as culturas. Agora, é óbvio também, Monique, nós sabemos que a relação que se tem, também do ponto de vista religioso, ela muda de acordo com as culturas, com os ambientes e as experiências que foram feitas com o sagrado. Por que nós estamos colocando esse pano, digamos assim, de fundo amplo e diversificado? Porque, veja, é importante primeiro dizer que há um elemento comum, né, em todas as leituras, mas há várias leituras e interpretações sobre o lugar, a importância e o significado que a morte ocupa na existência. Então, nós, cristãos, entendemos como ela parte, uma etapa de um processo que envolve a existência do ser humano todo. Em geral, as religiões, elas falam sobre a imortalidade. Então, a morte, obviamente, como uma etapa desse processo de amadurecimento, considerando o ser humano como imortal. Inclusive, para além daquela realidade que, a princípio, é considerada definitiva. Inclusive, fugindo um pouquinho, assim, só fazendo uma curva rápida do cristianismo, a ideia dessa imortalidade, do retornar, ela é prévia, né? É anterior ao teocentrismo, né? Antes de vir essa coisa toda de um único Deus, um único pensamento, a morte como um caminho para uma vida posterior, que aí entra o conceito de alma, né? A gente tem ali na história antiga, babilônios, sumérios, arcadianos, aí vem os egípcios com aquela história toda do embalsamamento, né? Dos deuses da morte. E aí a gente vê que essa questão
não saber o que vem após sempre foi uma curiosidade, inclusive até filosófica, né, padre? Exatamente, como a gente colocava, mesmo fora do ambiente propriamente de relação com o sagrado, no universo que a gente concebe como teológico, como dizia, os filósofos também já tematizavam. Aí você vê no processo de desenvolvimento do pensamento humano, não há uma área que não se confronta também com o fenômeno da morte. Uma área do pensamento humano, do conhecimento humano, todas elas de alguma forma passam. Óbvio, delimitado dentro da sua área de pesquisa, ou de conhecimento, mas perceba que nenhuma escapa. Mas e a morte aí? A morte entra sempre, de alguma forma, no pensamento. Aí vai entrar também, por exemplo, o existencialismo no campo filosófico. O existencialismo de Sartre, né? O ser e o nada, o homem é fadado à liberdade. Não é? E também, olha, veja, como a gente falava no início, também Sartre, mesmo dentro dessa concepção, ele vê que, do ponto de vista do ser humano, obviamente, existe uma responsabilidade também com a vida e com a morte. Mas sem dúvida. Até porque quando a gente trata do assunto da morte, a gente tem que tomar cuidados a nível de pisar em ovos com certas pessoas, né? Porque isso remete a traumas Eita, que hoje eu tô ótima. Pregressos, né? Então, assim, tem toda essa questão de como o ser humano mesmo, como o indivíduo, ele lida com a perspectiva da finitude, né? Tem gente que busca a imortalidade não pela concepção, pelo que importa, de ser importante e deixar um legado, não ser esquecido. Tem essa perspectiva de ser imortal nesse ponto. Mas tem um doido dos pães, não sei se você tá vendo, tem um maluco dos pães aí que tem... Quantos anos ele tem, de junho? Cá saiu o doido dos pães, que não quer envelhecer. O homem tá fazendo transfusão de sangue com um filho de 18 anos, querendo trocar o sangue dele. Ele gasta mais ou menos, eu não sei se é por mês, eu não vou levantar aqui, a Ed tá levantando a informação, mas eu não sei se é por mês ou é por ano, mas cerca de 2 milhões de dólares para não envelhecer, para não morrer. Ele tá buscando justamente uma forma de enganar a morte. Tu vejas, 2023 ainda tem um abiscoitado das ideias querendo fazer isso. Aí, assim, essa coisa da imortalidade, do vencer a morte, eu acho que ela vai além dessa coisa da fé cristã. Tem muito também do próprio medo. E é o que a gente fala disso, padre? Exato. Moniquele, veja, ainda dentro desse contexto de desenvolvimento do pensamento, veja que foi tematizado também a partir do fenômeno da morte. A gente pode entrar aí na filosofia, na psicanálise, não é? Dentro da psicologia, em geral, nas várias abordagens, o elemento da angústia, porque a consciência da finitude gera angústia. Então, como refletir a angústia também como um reflexo dessa relação com a morte? O ser humano se inquieta muito com a percepção da finitude. Então, a gente dizia, olha, só o ser humano tem ciência de si mesmo, é a consciência, a ciência da sua finitude. As outras realidades que nós chamamos de as criaturas, em geral, não têm essa consciência de finitude, então gera um medo, gera angústia. Então, a angústia em si foi tematizada nas várias áreas. E também as experiências históricas, Mônica, não esqueça, você vai dizer, ao longo, na história da humanidade, Primeira Guerra, Segunda Guerra, catástrofes, as múltiplas guerras que nós temos hoje, recentemente, a pandemia. Então, vejam o impacto, não é, no ser humano com relação, por exemplo, à vulnerabilidade da vida, como a vida o nosso prazo de validade é curto, né, padre? A vida como contingente, transitória, né? Ela é passageira. Aliás, tinha um filme antigo, não é do nosso tempo, né? Da década, se eu não estou enganado, da década de 70. Não é do meu, eu não pelo lembro, menos. não. Que dizia assim, olha, a vida é como chuva de verão. Rapidamente cai, rapidamente se evapora. E diante do mistério da vida, aí o ser humano, no contexto bíblico, por exemplo, o homem bíblico, tem um Salmo 8, no versículo 5, que ele dizia, ele contemplando toda a criação, vendo a extensão ali do universo, não é? Nós estamos falando disso hoje, o universo hoje, mas o homem bíblico contemplando ali a criação toda, extasiado com tantas maravilhas, ele dizia, o que é o homem, Senhor, para que dele se preocupe? Olha, o que é o homem para que dele se preocupe? Ele reconhecendo a sua pequenez diante da grandiosidade da vida e da existência. Mas essa pergunta, Mônica, você percebe que há um desejo de encontrar sentido, porque até um Deus se preocupa. Então, que valor eu tenho? Percebe que também a existência ela tem valor.
apesar da consciência da finitude que a gente tem. Então, como valorizar a vida através também da finitude? Aí já Isso entra assusta. uma reflexão de caráter existencial, né? Também no existencialismo filosófico. Por exemplo, a morte fala muito sobre a vida. Oxe, principalmente se você não viveu bem. Porque você percebe que, como você estava dizendo, olha, os dias passam, os anos passam, nós não temos domínio absoluto sobre o transcurso da vida, nós temos um domínio relativo, não é? Por que eu digo relativo? Porque há um curso no tempo que nós não dominamos e nós não temos como voltar atrás, nós não temos como regredir. Há uma relação que é um tanto quanto disfuncional e alienadora com o fenômeno da morte, é justamente essa busca incessante do elixir da imortalidade temporal e espacial, como você colocava, não é? E o maluco dos pães tem 45 anos, o filho dele tem 17 e ele não quer morrer, padre. Ah, meu então, Deus, prolongar... Ainda bem, Júnior, que ele nunca vai achar a gente aqui. Não tem processo, não. Prolongar os anos de vida, isso também é tematizado biblicamente no sentido de que não cabe ao homem, o domínio sobre o controle absoluto. A gente vê nos Salmos também dizendo assim, não é possível prolongar os anos de vida por força própria, nesse sentido em que dizer o quê? Que nós não temos como encontrar um elixir, como dizia, um elixir que eu dizia da imortalidade, mas na verdade não é elixir da juventude, ou seja, porque também o envelhecimento entra numa concepção já alienada, no sentido de que são sinais de morte, como se fosse você está numa determinada fase da vida, já como fosse estado de morte. Veja, é uma visão negativa sobre o transcurso da vida, sobre as etapas. Nós entendemos, no horizonte da esperança cristã, não é, que nós temos um curso natural. Por isso também, dentro dessa reflexão, entram questões de caráter de bioética. Por exemplo, no caso, a igreja, justamente em favor da vida, ela se opõe à eutanásia, não é? Que é a antecipação da morte natural, e ela também se opõe àquilo que na bioética nós chamamos de distanásia. É você tentar prolongar a vida através de métodos extravagantes, onde você percebe que você está interrompendo o processo natural de morte de uma pessoa. E parece uma afirmação estranha, mas nós podemos dizer, não é? É também direito das pessoas morrerem. Eu tenho direito a encontrar o meu fim natural. Sim. A questão é se esse processo de morte, ele é humanizado. Aí nós entendemos também, entramos na questão da dignidade da vida. Os cuidados paliativos. Exatamente. Aí uma coisa é a ortotanásia, que é o processo natural da reta morte, no sentido assim, de um processo de morrer. Outra coisa é a eutanásia como abreviação, outra coisa é a distanásia, aquela ilusão, por causa da tecnologia, você prolongar... E, na verdade, você está prolongando o sofrimento... Da pessoa e o próprio. Da pessoa, sim, tem um contexto familiar... Não é? E você não favorece um processo de morte humanizado, que é uma tematização também que a gente faz, uma reflexão que a gente faz no contexto da privatização do morrer, nesse caso. Veja que antigamente as pessoas, elas morriam em casa, era um ambiente familiar, era um ambiente carregado de afeto. Vela. Então, nada contra a tecnologia, nada contra os recursos, obviamente, né? A tecnologia, os recursos, não é? Mas como usar a tecnologia, não para de maneira alienada, querer prolongar aquilo que não é possível, mas concebendo o processo de morte, você dá dignidade ao processo de morte e também consolo àqueles que estão ao redor, porque a consciência do processo de morte não é apenas daquele que já está nessa experiência, mas todos os outros que estão envolvidos na família, eles precisam também tomando consciência, se preparando, porque aquele avô, aquele pai, aquele irmão, a mãe, ela já está entrando num processo de morte. Então, isso é natural. Então, como eu também vou me preparando para essas realidades? Agora, nós vivemos numa cultura do anestésico, que, por um lado, ela anestesia com todos os seus mecanismos, o ser humano no sentido de que não quer falar da morte, e quando ela fala, ou ela banaliza ou usa de forma sensacionalista. Então, ela é instrumentalizada, a morte. Aí isso fere a dignidade humana, e isso, óbvio, não é um processo humanizado. Então, como a gente, então, se reapropriar não apenas do discurso, mas da possibilidade de entrar em relação de uma maneira saudável com isso que você dizer é inexorável, é inescapável, porque eu não posso fugir a essa reflexão. Então, é até uma questão
Se você for entrar, como você estava colocando, dentro do âmbito da psicologia, é uma questão de saúde mental também. Sim. Eu não posso deixar de buscar uma relação saudável com as áreas da minha vida. Não é? Eu tenho um deixar a mão trabalho. de lado. Exatamente, eu tenho um trabalho, eu tenho uma amizade, eu tenho, não sei, eu tenho um estudo, eu tenho também uma experiência de perda. A morte entra dentro do contexto de experiência de perda. Por isso que hoje até falam sobre as etapas e o processo do luto, cada um tem seu processo. E é por isso que eu falo que a morte, a gente tem que ampliar o contexto também. A morte não é só a morte do corpo, a morte é a morte de momentos, de situações, de relacionamentos. E é preciso, como a gente falava no podcast do episódio do luto, da temporada anterior, é preciso trabalhar esse processo de perda ao longo de toda a vida. Que o grande questionamento, talvez, Padre, não é como vai ser a minha morte, mas como eu estou vivendo hoje, né? Exatamente. Será que o que eu estou fazendo agora, o que eu estou aproveitando, vai me tranquilizar para quando chegar o meu momento? Que arrependimentos eu tenho? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Será que essa conta, se a gente tivesse aqui com o João Canabrava, o personagem agora fugiu o nome dele, do Tom Cavalcante. Quer dizer assim, fecha a conta e passa a régua. Será que no momento do fechar a conta e passar a régua, a gente está aqui devendo ainda? Ou a gente ainda já pagou, de fato, tudo que tinha? Que ainda tem essa, né? Dizer assim, pagou em vida. Oh, meu Deus, como se a gente já estivesse nascendo devendo. Coisa horrorosa. Olha, essas discussões assim, preliminares são importantes porque, particularmente, eu pretendo, por exemplo, no próximo bloco, entrar justamente dentro da área cristã, não é? Porque você tocou num assunto muito importante, que nós, ao longo da vida, vamos tendo experiências de perdas, e nós podemos dizer experiências de morte. Sim. Né? No sentido, assim, não só de perder alguém que partiu, mas as experiências das perdas em geral são experiências de morte. E como a gente fala no horizonte da esperança cristã, então, qual é a esperança cristã e dentro do contexto da vida futura, onde se fala de céu, inferno e purgatório, aí onde a gente Divina Comédia à de luz Dante. da esperança cristã, a gente diz que na existência, não é? No processo que nós vamos amadurecendo no tempo e no espaço, nós temos experiências de céu, de purgatório, não é? E aqui dentro da tematização da Igreja Católica, de inferno, não é? Céu, inferno e purgatório são chamados novíssimos, né? E as experiências também, que todos os dias, que nós vamos tentar aprofundar um pouco no próximo bloco, todos os dias nós morremos e renascemos até que se torne definitiva uma dessas realidades, entende? Nós já experimentamos no tempo algo que futuramente se tornará definitivo para a vida após a morte. Se é após, ela é uma etapa desse processo. Mas até a gente falar disso, vocês têm 1 minuto para pensar. E aí, como é que você tem vivido? Quando todos seguem pelo mesmo caminho, você pode escolher ser diferente. Na Católica do RN, você aprende de forma humanizada com professores, mestres e doutores que são referência no mercado de trabalho. São várias opções de graduações avaliadas com nota máxima pelo Ministério da Educação. Escolha o curso e comece o seu futuro profissional com qualidade agora mesmo. Seja diferente. Seja Católica do RN. Inscreva-se no vestibular em catolicadorn.com.br. A pós-graduação da Católica do RN abre portas para quem procura oportunidades de profissionalização e crescimento. Com um ensino de qualidade que é referência na educação, a faculdade está com matrículas abertas para os cursos de pós-graduação. Tenha aula com os melhores professores do Brasil, todos mestres e doutores, em um modelo de ensino 100% presencial para tirar dúvidas, conhecer profissionais da sua área e crescer cada vez mais. Acesse o site pós.catolicadorn.com.br ou ligue para 33 18 7648 e tire suas dúvidas. O que é ser diferente? É realizar minha graduação em uma das instituições mais bem avaliadas do Rio Grande do Norte. Diferente mesmo é ter uma formação humana, com aprendizados que eu vou levar para toda a vida. Diferente é ter professores, mestres e doutores que são referência no mercado de trabalho. Quando todos seguem por um mesmo caminho, você pode escolher ser diferente. Supere o óbvio. Venha ser Católica do RN. Muito bem, estamos de volta com o podcast da Católica do RN, já nesse terceiro podcast da nova temporada e falando sobre o fenômeno da morte.
logo no segundo bloco. O bloco passado nós fizemos uma ampla discussão no sentido de preliminares e reflexões. Fiz, padre. Não, nós fizemos, com certeza não fiz, nós fizemos aqui uma ampla discussão, tematizando vários aspectos, né? Como que a morte nos alcança e nos faz... nos provoca várias perguntas. Veja o que Moniquelo colocou, perguntas de diversas situações aqui, vinha de um lado, vinha de outro. Então a morte ela vem chegando e vai provocando já na Idade Média. Muitas discussões. E nós falávamos, né, sobre a importância de, dentro desse horizonte, já que a gente falando do horizonte da esperança cristã, o centro é a esperança, no sentido de que nós caminhamos neste mundo, né, na esperança. Então, esse tema esperança é muito importante para a fé cristã, porque está dentro de um contexto também de promessas. Se a gente pega de forma tipológica, até como que uma parábola de toda a existência, nós vemos no Antigo Testamento a experiência do Êxodo, o povo de Deus. Se a gente toma como uma síntese toda a existência, esse é um processo cristão que a gente fala de movimento entre uma realidade, no caso do Êxodo antigo, da escravidão, passando pelo deserto até chegar à Terra Prometida. Se a gente pega por uma certa analogia, a gente lembra aqui, por exemplo, de Carlos Magno, Papa nos primeiros séculos, ele dizia, olha, toma consciência, ó cristão, da dignidade do teu nome. Lembra-te de onde foste tirado, das trevas para a luz, da morte para a vida no reino. Isso é Páscoa. Então, quando a gente fala da morte no horizonte da esperança cristã, a gente está dizendo que a vida ganha significado a partir do mistério da morte e ressurreição de Jesus, e a morte aí ela é ressignificada. Há um novo significado para a morte dentro desse contexto, a partir da morte e ressurreição de Jesus. Então, a gente pode fazer várias interpretações sobre a morte, mas do ponto de vista cristão, o fato do próprio Cristo ter experimentado da morte, ele dá um significado novo. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? E na noite santa da vigília pascal, a gente canta a vitória de Cristo. Pela morte, ele venceu a morte. Olha o paradoxo, né? Sim. Aí a gente canta já no domingo da ressurreição, primeiro dia da semana, o Dies Domini, por isso que o nome é Domingo, Dominis, ou Dominica, como queiram. Dia do Senhor. Domingo, dia do Senhor, há uma nova criação, somos novas criaturas. Olha a perspectiva, é para a vida, não é para a morte. A gente não fala da morte como realidade última e definitiva, como uma palavra definitiva. A gente fala como algo transitório. Se a vida é transitória, a morte ela é, nesse processo, transitória. Ela está numa etapa. Então, nós caminhamos na perspectiva da vida futura. Pensar na vida futura não nos aliena da vida presente. Era o que você colocava também na reflexão passada. Esta vida tem significado, sim, porque é a partir dela que também eu vou me projetando para a vida futura. Nietzsche. Assim falava Zaratustra. Ele diz assim, da morte livre. Muitos morreram tarde demais e alguns demasiado cedo. A doutrina diz, morre a tempo. Ainda parece ser singular. Todos concedem importância à morte, mas a morte ainda não é uma festa. Os homens ainda não sabem como se consagram as mais belas festas. Eu vos predico a morte necessária, a morte que para os vivos vem a ser um agulhão e uma promessa. O que cumpre morre da sua morte, vitorioso, rodeado dos que esperam e prometem. Assim seria preciso aprender a morrer, e não deveria haver festa sem tal moribundo santificar os juramentos dos vivos. Morrer assim é o melhor, e morrer na luta é prodigladiar-se uma grande alma ainda maior. Então, assim, Zaratustra aqui, né, o Nietzsche, falando como o mestre Zaratustra, ele está falando, padre, que é preciso saber morrer. Do mesmo jeito que a gente estava falando que era preciso saber viver. E como seria esse saber morrer, padre? Pronto, eu retomo, então, aquilo que a gente sinalizou no bloco passado. Primeiro, eu não posso me alienar dessa realidade. Eu tenho, na vida, para ter um desenvolvimento verdadeiramente saudável, aprender a me relacionar com as dimensões da vida. Então, a morte, ela é inexorável. Então, como eu me relaciono? A fuga não é a melhor relação. A alienação não é. Banalização, o sensacionalismo, não. A gente tem que se relacionar com as realidades da vida da forma como ela é.
E tem características que nós podemos ver na morte, entre tantas, que, por exemplo, ela é universal, não é? Por outro lado, ela é particular. A experiência de morte ela é única no sentido da singularidade de cada ser humano, não é? E ela dá também uma lição, se a gente pode falar da morte como uma realidade ativa, assim, no sentido de ela dá uma lição para a gente estar falando de uma pessoa, né? Ela dá O ceifador, aquela imagem não é aquela imagem, da Idade Média. mas assim, a morte dá uma lição de justiça muito grande, não é? De justiça em que sentido? Diferente de nós, seres humanos, que nós nos relacionamos de acordo com status, a cor, se é branco, preto, azul, amarelo, como eu, não sei. A gente se classifica de diversas maneiras, de maneira estratificada. A morte, ela não faz essa Ela nos distinção, iguala. não, sabe? Porque aquele que morre pode ser Putin, lá na Rússia, pode ser Dona Maria, nossa vizinha, quando morre, embaixo as condições são exatamente as mesmas do ser humano, de qualquer ser humano. Então, acima, eu tenho as minhas classificações, distinções e tudo, mas ali não há. Agora, nesse sentido então, como eu digo, eu preciso reintegrar nas minhas relações a morte. Sim. São Francisco até chamava irmã morte, não era? Você gosta muito E aí, desse- Caliana chama de amiga. Amiga, por isso que me chamou a atenção, porque quando assim, olha, veja como é que algumas pessoas começam a se relacionar. A gente percebe um processo de amadurecimento quando a gente vê as expressões e a forma como a pessoa se relaciona com aquilo também, que pode lhe causar angústia e dor, e ela começa a ressignificar essa experiência de finitude que nós estamos chamando de morte, que inclusive é uma categoria, né? A gente está falando da finitude, e a gente deu essa finitude no nome de morte. Sim. E aí, a gente, então, se a gente não se relaciona de uma maneira adequada, óbvio que isso emperra o nosso processo de amadurecimento, de desenvolvimento, e me fecha também a perspectiva da vida futura. Então, como você perguntava, uma primeira questão é como eu me relaciono com as minhas perdas, até que venha a perda também que seja bastante significativa com a morte. Que lugar ela ocupa no universo das relações e dimensões da minha vida? E no âmbito, lógico, da fé, no nosso caso da esperança cristã, como que a experiência cristã, o mistério da morte e ressurreição de Jesus, ilumina também os conceitos, a experiência que eu tenho com a morte. Como é que fornece a mim uma iluminação no sentido de alimentar a esperança. Porque nós podemos dizer, Mônica, que as pessoas em geral dizem, não, eu creio em Deus, tal. E o problema não é ter medo da morte, é natural que a pessoa tenha medo daquilo que desconhece, inclusive que para você é uma palavra considerada como que para muitos definitiva. Mas, por exemplo, muitas vezes nós vivemos num ateísmo prático, não é aquele ateísmo teórico, você sistematizar um pensamento para provar a não existência de Deus. O ateísmo prático é aquele que eu digo que creio em Deus, mas eu vivo como se ele não existisse. Sim. Eu digo que Deus existe, mas eu vivo como se ele não existisse. E se eu tiro Deus do horizonte, curiosamente, e até de forma paradoxal, eu posso até tirar também o fenômeno da morte. Ou seja, dentro desse universo eu vou tirando muitas coisas do universo da minha discussão. E, inclusive, achar que questionar Deus também é isolá-lo. Na verdade, não é. Né? Assim, eu acho que quando a gente se reúne, o próprio Cristo, se for verdade o que está lá nos evangelhos, o próprio Cristo nos convida a sairmos dos templos e a falar sobre Deus abertamente em todo lugar. E aí se constitui igreja. Né? A igreja não está vedada a um espaço. E aí Alberto Caeiro, que é pseudônimo de Fernando Pessoa, diz assim: pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que o não conhecêssemos, por isso se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á fazendo de nós belos como as árvores são árvores, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio onde ir ter quando acabemos. Então, ele... É engraçado que, gente, eu marquei isso quando eu era criança. A primeira vez que eu li Fernando Pessoa, em particular Alberto Caeiro, eu tinha 15 anos. E esse poema em específico chamou muito minha atenção. Porque pensar em Deus é desobedecer a Deus. E, ao mesmo tempo, é um convite para que ele nos conheça e a gente venha a conhecê-lo também. E aí ele nos dará primavera e um rio onde ter quando acabemos. Então, é a esperança que a morte traz. Quando o senhor estava falando de esperança o tempo todo, eu estava lembrando desse poema do Alberto Caeiro. E me chama a atenção
essa coisa do Deus não se mostrou. Mas e Cristo? Já que a gente está falando da esperança cristã. A morte de Cristo, ele precisava morrer, padre? Bom, essa pergunta entra na teologia como se a necessidade, quando eles precisavam morrer, era necessário. O que a gente entende, aquilo que a gente chama de dado teológico, é que diante da degradação do ser humano e da ordem da criação toda, que surge com o pecado original, o tal chamado pecado original. Coitada da Eva. Eva, Adão, dentro do contexto do paraíso. Então, esse rompimento com a fonte da vida, que é Deus, porque, na verdade, o pecado é uma reação à graça, ou seja, a vida em Deus. Então, o homem, ele se fechou dentro desse universo da morte, que é a graça e a vida em Deus. Sim. Então, ao fechar a vida em Deus, então, fechando em si mesmo, veja, a gente disse que o ser humano não basta a si mesmo. Então, ele se fecha dentro do seu próprio universo de morte. Então, o salário do pecado é a morte. Aí entra dentro da literatura bíblica essa questão da morte como a realidade de uma punição fruto do pecado. Então, a morte e a ressurreição... Vai lá que eu tenho um pensamento sobre isso. A morte e a ressurreição de Cristo... Então, como eu disse, ele mesmo, se submetendo à experiência da morte, ele vence a morte no sentido de restabelecer a ordem da criação, resgatar a dignidade humana, reconciliar a vida humana na vida em Deus. Então, na verdade, ele restabelece a vida. Então, venham todos a mim, vós que estáis cansados. Aí começam os ensinamentos de Jesus, parece que não tem nada a ver com o assunto em questão diretamente, mas tem. E depois, olha, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Entre um dos sinais bíblicos, nós temos o 7º sinal dos sinais de João, que começa com as bodas em Caná, nós temos ali a vivificação, a ressurreição, como queiram, de Lázaro, amigo. Não é? Uhum. Então, é o próprio Jesus, numa experiência, né, da morte e ressurreição, e a gente canta na Noite Santa da Vigília, abriu-nos do Pai o aprisco, abriu para nós as portas da imortalidade. Veja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por natureza são eternos. Não é? Agora, uma coisa é eternidade, outra coisa é imortalidade. Eternidade é aquilo que não tem começo nem tem fim. Imortalidade tem começo e pode não ter fim. Então, nesse caso, imortalidade é não ter fim. Né? E é preciso lembrar também que Jesus era judeu. Jesus não era cristão, ele era o Cristo, mas ele era judeu. Ele era judeu. E na fé judaica, essa coisa do falar em verdade era muito forte. Dizer, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E aí, o próprio Cristo, ele coloca sobre si um estigma muito forte ao falar isso, né? Ele chama a atenção dos próprios captores e todo mundo que estava observando, os sacerdotes, em cima dessas 3 palavras. Se colocar como a verdade, se colocar como o caminho para alcançar a Deus e a vida. E aí, talvez... E aí, aqui é uma pessoa que não estudou teologia, é apenas uma crente, uma pessoa que crê, se colocando esse questionamento. Quando ele se coloca como a vida, e aí precisa morrer, ele abre também o caminho para como estamos vivendo, né? Ele abre os olhos daquelas pessoas naquela época, dizendo assim, olha, eu segui a minha vida como manda, porque eu fui a verdade, sou o caminho, né? E eu preciso morrer para que vocês entendam como vocês estão vivendo, para tentar se reconectar. Então, assim, eu enxergo Cristo como, de fato, uma passagem para Deus. Né? Não que ele não seja Deus, mas eu não sei se o senhor está entendendo onde está a minha lógica. Porque, justamente, nesse contexto, ele vai dizer, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele se coloca como a estrada, como o percurso. A gente falava que a felicidade não é o início nem o destino, mas é o caminho. Então, nessa perspectiva, o próprio Cristo seria a imagem do que seria uma felicidade cristã. Né, da nossa crença. Ele se coloca como um caminho para chegar até Deus, então a felicidade estaria nesse caminhar, de viver a partir dele. E isso me chama a atenção, porque o senhor falou assim, a morte é o salário... É uma expressão muito comum, né? Porque assim... A morte é um salário dos pecados. Do pecado, que é uma concepção bíblica antiga, que a gente chama veterotestamentária, né? Porque a concepção de que a morte entra e se torna natural, isso é na teologia cristã. A morte entra, ela é naturalizada, mas não estava originalmente na vontade de Deus. Ela se torna natural em função do pecado original. Mas aí é onde está a minha pergunta, porque o senhor sabe que esse rolê da morte, né, o rolê da morte, esse rolê da morte, ele é muito ficcional também,
né? Então, assim, as pessoas constroem a imagem da morte, passando lá pela Idade Média, como eu falei, eu vou chegar lá, em função do quê? Da peste negra, né? A peste bubônica, que vinham aqueles médicos cobertos de capuzes pretos, com a máscara para proteção. Gente, vão estudar a história e ver que está muito parecido com o Covid-19. A diferença é que as máscaras mudaram, né? Mas o desenho do ceifador, ele vem dessa imagem do médico, que tentava salvar as pessoas na Idade Média, e acabava que, quando eles viam aquele ser de preto mascarado, é a morte que está chegando, era o derradeiro. Né? E aí cria-se o desenho do ceifador. Por que eu entrei aqui? Porque Dante Alighieri, em A Divina Comédia, ele pega os poemas de Virgílio e a ideia dos sete pecados e constrói toda uma crítica, uma visão de mundo sobre inferno, purgatório e paraíso. Que é essa grande coisa, né? O medo cristão é chegar no inferno, alcançar essa ideia de inferno, por conta dos seus pecados. O quanto tempo vai levar para purgar esses miseráveis lá no purgatório. E o paraíso, né? Como a gente chega nas graças de Deus, de que forma a gente atravessa. E Dante, ele passa na Divina Comédia, o livro, ele passa pelos 9 ciclos do inferno. Ele diz que o inferno é desenhado em ciclos, começando do pecado mais leve até o verdadeiro pecador, que seria Lúcifer acorrentado no meio do inferno, lá no 9º ciclo. Por que eu estou trazendo isso, padre? Porque dá medo. Esse negócio de que a gente não pode comer demais porque é guloso, não pode gostar demais. Uma construção, no caso aí da literatura, uma construção mitológica. Aí o pobre de São Rafael tá lá na porta. Mitológica, né? Em torno das interpretações bíblicas, né? Então são mais mitos. Do medo. Não é? Agora, se a gente considera, por exemplo... Mas vamos falar direito, eu vou deixar o senhor falar. Porque todo mundo, quando pensa em inferno, pensa esse inferno de Dante. Não, certo. Justamente porque as imagens de Dante ficaram, né? Inclusive, a imagem da morte, né? A Senhora Morte. Sim. Né? As imagens, por exemplo, do próprio Deus Pai, de céu, inferno, purgatório. Então, essas imagens mitológicas... E ele mistura também, é isso que eu ia dizer agora, ele mistura também fés, né? Porque ele coloca Cerberus, ele coloca o barqueiro, ele coloca imagens do que seria a mitologia grega na época. Então, veja, porque as imagens, elas começam porque aí tem uma comunicação que a gente chama imagética, no sentido de que começa a ter uma percepção percepção de conteúdo por trás das imagens, mas às vezes elas tendem a criar um conceito equivocado, né? No sentido distorcido das próprias fundamentações. Agora, se a gente considera, por exemplo, que o pecado em si, por exemplo, é uma reação à graça, à vida em Deus, e se nós entendemos que isso é possível, a vida em Deus, na fonte, é óbvio, então, que a gente entende que a morte é uma consequência da reação à vida em Deus. Certo? Começando dessa premissa, a gente pode entender o quê? Que a morte e a ressurreição de Cristo vem nos resgatar para a vida em Deus, nos libertar da morte. O conceito fundamental cristão é esse, de que nós somos chamados à vida em Deus. Inclusive, por exemplo, do ponto de vista sacramental, a gente diz, olha, uma coisa é o parto natural. Nós nascemos para este mundo. Outra coisa é nascer neste mundo para a vida em Deus, onde eu me torno filho de Deus. É o batismo. E aí eu começo a vida na graça. Ou seja, a vida em Deus, resumindo, né? Aí, mas o senhor vai entrar num negócio que eu tinha medo, viu? Na catequese crismal. O óleo santo que marcou a minha fronte. Quando passaram o óleo aqui no meio das minhas testas, botaram um sinal para quando... Aí a gente tem alguns sinais sensíveis que são mediadores, não é? Da comunicação da graça para a vida em Deus. A graça, pelo sacramento, não é? A graça é o auxílio de Deus na minha vida. Então ela vem para me auxiliar, me fortalecer, me animar, tem vários sacramentos. Então, dentro desse raciocínio, para chegar onde você está dizendo, você já sinalizou na nossa reflexão passada, nós somos chamados neste mundo a crescer na vida em Deus. Sim. Chegar à altura da vida, na vida em Deus, nós chamamos então o quê? De uma morte em estado, vamos usar as expressões aqui comuns, em estado perfeito, para nós, para o além-morte, isso é o que nós chamamos do estado de céu. Porque o céu não é um lugar geográfico, entende? Sim. Muitas pessoas ainda pensam como um lugar geográfico. Não, o céu é um estado de alma.
Se a gente Inclusive, diz a que gente só... cria o nosso próprio paraíso e o nosso próprio inferno. Exato. Então, aí a gente estava refletindo. Eu vou construindo isso ao longo da vida, porque na vida temporal, secular, nós temos, então, experiências de céu. Sim. As pessoas usam a linguagem religiosa dizendo assim, eu estou em estado de graça, estou cheio de Deus. Quando o anjo Gabriel se aproxima da Virgem Maria para dizer que ela vai ser mãe, para dizer que o menino vai nascer, Ave como cheia que ele de a graça. saúda? Ave cheia de graça, cheia de Deus, cheia da divindade. Ela está entusiasmada, que até etimologicamente também o entusiasmo significa cheio do sagrado. Então, eu até costumo dizer que cada um só pode dar o que tem, só pode oferecer o que possui. Por isso, muitas vezes, invocam também Nossa Senhora como Nossa Senhora das Graças, né? Porque ela comunica a vida de Deus, justo, porque ela estava grávida, ela comunica a vida. Ela estava grávida de quem? Da vida, do autor da vida, que é Jesus. Agora, também nós temos lá, já ao longo da nossa trajetória, experiências de inferno, de completa reação à vida em Deus. E desolação. De desolação, como você diz. Aí, por exemplo, o que seria essa vida? É uma vida desordenada. Nós costumamos dizer que uma vida em Deus é uma vida que vai nos humanizando e ela tende a ser ordenada. Fora de Deus, tudo tende a desordem. Eu acredito, meu amigo, minha irmã, que em alguns momentos na vida você experimenta dessas realidades. Porque eu mesmo experimento. Ora, nós sentimos que estamos plenos, cheios de Deus, numa vida ordenada, no sentido de uma vida frutuosa. Quando eu digo ordenada, não é uma vida amarrada, forma fixa. Não estou falando aqueles conceitos ou estereótipos morais, sociais, não, Moniquele, né? Aqueles estereótipos que enquadram as pessoas. Quando eu vida ordenada, eu digo no sentido de uma vida frutuosa. Pronto. A vida em Deus é uma vida frutuosa. Sim. A vida fora de Deus é uma vida estéril, é marcada no egoísmo, no ranço, na amargura, naqueles maus pensamentos, maus sentimentos. Isso é inferno. É fora de Deus. Não tem vida, tem morte. E nem precisa crer em Deus. Não, exatamente. Nessas experiências, nós já temos sinalizado na própria realidade da condição humana, nós vamos experimentando na história, no curso da história pessoal e social, experiências de céu, experiências de inferno, agora também de purgatório. Sim. O que seria o purgatório? Lembra quando você era... Você não, talvez quem está me acompanhando, não sei se for novo, se você for um pouquinho mais de idade, mais do que nós dois... Isso não me pode casar? Não é? Antigamente as senhoras, as mães davam o que para os filhos? Não davam um purgante? Ah, é? Não era para purificar, não é para limpar o estômago, é assim, é? Era Purificar. assim, o tal do óleo de riso. O purgatório é um estado de alma, no sentido de que, por exemplo, se o céu é aquele de amizade perfeita com Deus, você morreu na amizade com Deus. É céu. Agora, você morreu numa amizade com Deus, mas numa amizade imperfeita, com manchas de pecado. Entra o estado de alma chamado de purgatório. Entende? Agora, o inferno é negação total. Agora, então, o purgatório existe em que sentido? Na perspectiva do céu, não é? Sim. Do ponto de vista, porque aí vem uma coisa que Kant falava também, preciso colocar aqui de maneira muito breve. A nossa estrutura mental só concebe a realidade das coisas com as categorias de tempo e espaço. Na eternidade não existe tempo e espaço. Aí é outra discussão que a gente pode ter. Mas a gente pode falar, como estado de alma, que o purgatório existe na perspectiva do céu. Aí eu vou destacar aqui para a gente dar o intervalo que o diretor já se levantou aí sinalizando, não é? Então, só para lembrar. Lembrem, 1º de novembro, nós vamos celebrar... Todos os santos. Todos os santos. Nos lembra a vocação universal, a santidade, ou seja, a vida plena em Deus. E dia 2, comemoração dos fiéis defuntos. Se no dia 1º, nós reunimos num só dia todos aqueles... que morreram na amizade perfeita com Deus. É porque haja intercessão. Mas não subiram as honras dos altares, por exemplo, não foram declarados solenemente, como a gente tem em Santa Luzia, Santa Terezinha, mas convido, Moniquele, que muita gente morreu sem ter sido declarado santo. Mas santo era. Então, da mesma forma, no dia 2, lembrando a vocação universal à santidade, a gente lembra aquela realidade do purgatório. Aqueles que nós não sabemos, que aí o juiz não cabe a nós, morreram. Sim. Provavelmente morreram numa amizade com Deus, mas numa amizade imperfeita. Aí vem aquelas intenções no início da missa, pela alma de fulano, alma de fulano, alma de fulano. É na perspectiva do purgatório. E ainda tem gente que coloca ainda de uma tradição, que vem de uma longa tradição, muitos ainda lembram assim, pelas almas do purgatório. Entende? Porque são aqueles que foram esquecidos, que a gente não tem os nomes, mas que precisam da iluminação. Exato. Aí, então...
no dia 2, nós nos reunimos, todos esses, mas dentro do contexto do purgatório. Então, o dia 1º, dia Todos os Santos, é o céu, o 2º, o purgatório. O inferno, aí realmente você entendeu que agora nós vamos construindo ao longo da vida até que essas realidades, uma delas se torne definitiva, né? Eu vou construindo as experimentações da vida no processo histórico, experiências de céu, que elas vão se consolidando, experiências de purgatório, que aí vai sendo transitório, que eu vou sentindo também ao longo da vida necessidade de exercícios penitenciais, que eu vou sentindo necessidade de purificação, né? De limpeza, no sentido de eu tomo banho para me limpar, eu também preciso também me limpar. Tanto que a gente fala de saúde mental, ou então de inferno, de uma vida que termina numa realidade tenebrosa. No fim das contas, a fé é o remédio da alma, né? Gente, a gente volta já. Quando todos seguem pelo mesmo caminho, você pode escolher ser diferente. Na Católica do RN, você aprende de forma humanizada com professores, mestres e doutores que são referência no mercado de trabalho. São várias opções de graduações avaliadas com nota máxima pelo Ministério da Educação. Escolha o curso e comece o seu futuro profissional com qualidade agora mesmo. Seja diferente. Seja Católica do RN. Inscreva-se no vestibular em catolicadorn.com.br. A pós-graduação da Católica do RN abre portas para quem procura oportunidades de profissionalização e crescimento. Com um ensino de qualidade que é referência na educação, a faculdade está com matrículas abertas para os cursos de pós-graduação. Tenha aula com os melhores professores do Brasil, todos mestres e doutores, em um modelo de ensino 100% presencial para tirar dúvidas, conhecer profissionais da sua área e crescer cada vez mais. Acesse o site pós.catolicadorn.com.br ou ligue para 33 18 7648 e tire suas dúvidas. O que é ser diferente? É realizar minha graduação em uma das instituições mais bem avaliadas do Rio Grande do Norte. Diferente mesmo é ter uma formação humana, com aprendizados que eu vou levar para toda a vida. Diferente é ter professores, mestres e doutores que são referência no mercado de trabalho. Quando todos seguem por um mesmo caminho, você pode escolher ser diferente. Supere o óbvio. Venha ser Católica do RN. É pra mim, meu amor. Vira a câmera pra mim, ó. O moço errou. Sou eu aqui, Exatamente. ó. Vamos lá com o Moniquele. O padre falava, no bloco anterior, a gente tá voltando para se despedir, que algumas pessoas eram santas, mas não receberam o reconhecimento dessa sua santidade. Eu tive o prazer de conhecer, não conviver tanto quanto eu gostaria, mas de guardá-la dentro de mim, uma dessas pessoas. Caliane Amorim. Ela era, de fato, uma pessoa que viveu a amizade com Cristo. Em vida, ela soube construir esse relacionamento com Deus de maneira tão linda. E tão bonita foi a vida dela, quanto foi a partida. Então, assim, uma pessoa santa que encontrou a amizade plena de Deus, e ela deixou também poemas. Desvelada. Há quem ame e se derrame, orvalhada de aloés, sobre os pés de seu amado. Há quem ame e se derrame de lavanda ensolarada entre as mãos de seu Senhor. Há quem ame e se derrame, adornada de jasmins, pelo tempo a ser cantado. Há quem ame e se derrame, de perfumes enlevada para a vida ainda em flor. Há quem ame e só derrama do alabastro, mais oculto a si mesma sem cuidado. Há quem ame e não reclame dos olhos que em si repousam nenhum bem, senão amor. Só o amor, padre? Para dar tchau? Com certeza. Aí entrou no fundamental, no central. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Então, se a gente fala de esperança cristã, se a gente fala de mistério pascal, nós estamos falando do amor misericordioso de Deus que nos deu a vida, que nos resgatou para a vida. Então, a mensagem central cristã, óbvio que passa pelo amor de Deus por nós. Então, nós vivemos na esperança, em função desse amor divino, para nós vivermos nessa comunhão divina que um dia foi ferida. E aí, como o Mônica vinha trazendo e falando de felicidade, a gente lembra, então, o belo poema, né?
as bem-aventuranças de Jesus, nós entendemos, veja, bem-aventurança significa um caminho para a felicidade. Então, as bem-aventuranças de Jesus são um itinerário espiritual, até podemos dizer moral, para a felicidade em Deus. Então, nós dizemos que a felicidade está em Deus, nós não divinizamos a felicidade, a gente diz que a felicidade é Deus. Não, a felicidade está em Deus. Então, há um caminho a ser trilhado para que alcance a verdadeira felicidade. Não por acaso a gente se relaciona e se refere aos santos, inclusive a Virgem Maria, a gente diz bem-aventurada e sempre Virgem Maria, porque a gente diz que ela encontrou a felicidade. Sim. Então ela alcançou a plenitude da vida, a realização da vida. Então esse itinerário todo que nós podemos fazer para, além da morte, encontrar a verdadeira vida, a vida nele. Aí eles, como ele colocava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é em si mesmo, é a verdade, a fidelidade. O caminho é esse caminho de morte e ressurreição, não há como escapar. São dimensões de um único e mesmo mistério, morte e ressurreição, para a vida. E nós, aqui, lembramos da liturgia, na missa nós rezamos num prefácio dizendo, nós temos origem e destino divinos. Nós não nascemos por acaso e nós não terminamos no absurdo da morte como palavra definitiva. E aí, Mônica, realmente, só para ilustrar, eu costumo trazer aqui o curso natural do ciclo, digamos assim, dos astros, falando de uma maneira, uma presunção mais poética, dizer assim, olha, assim como o sol nasce, cresce, encontra o seu ocaso, entra a noite escura, né? Assim é um pouco também como que uma parábola da nossa existência. Nós nascemos, amadurecemos, encontramos o ocaso, entramos na noite escura da alma. Mas, para nós cristãos, para além da noite escura, uma madrugada sombria, há sempre, no final da madrugada, um sol que desponta no horizonte, anunciando o novo dia, o dia que não tem fim, o sol que não tem ocaso, que é Cristo. Essa é a trajetória da nossa existência, essa é a esperança cristã. E aí, particularmente, eu costumo lembrar, também as noites nem sempre são tão escuras. Lembramos das estrelas que cintilam, para nós pode lembrar os anjos que nos acompanham nessa travessia. E a lua, na tradição cristã, sempre como aquela que não tem do sol, mas transmite a luz do sol, a imagem da Virgem Maria. Aquela que nós invocamos na segunda parte. Também, na segunda parte, destacamos, aliás, da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E é só o amor que conhece o que é verdade. A gente se vê no próximo podcast. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja, sim, ótimo. vai desce. Tchau, tchau, gente.